Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos começando mais uma vez o programa Trocando Ideias. Nós tivemos um probleminha técnico aí, né? Saímos do ar, mas estamos aqui, ao vivo. O programa ao vivo é assim, por isso que eu digo para vocês. Direto de Cachoeira Paulista, São Paulo, para todo o Brasil e todos aqueles que nos sintonizam via internet ou através de Portugal. Também tantas maneiras que a gente tem aí de sintonizar a Canção Nova. O importante é que nós temos você aí do outro lado na companhia e nos ajudando a fazer o programa. Então, você pode ir aí já se organizando, enviando para nós a sua pergunta, a sua dúvida, né, aquilo que você gostaria de aprofundar, porque o programa acontece dessa maneira. Então, você envia para trocandoideias@cançãonova.com ou através do Facebook, /Trocando Ideias. Também pode ligar para a gente aqui no 12 31 86 2600, que também funciona como WhatsApp e ainda por carta. Na Caixa Postal 57, CEP 12.630.000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Qualquer maneira de participação é válida. E também qualquer pergunta, eu insisto sempre nisso, não existe a pergunta boba, não, essa todo mundo já fez, isso vão rir de mim. Não, a sua pergunta é a sua pergunta. Então, envie para nós que a gente quer ajudar você naquilo que você está vivendo, tá certo? Aqui comigo, né, para fazer o programa no dia de hoje, professor Felipe Aquino, todo de azul, hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, o senhor hoje está todo mariano. Que bom, né? Um dia importante, em que pesa tanta chuva, né? Muita. Mas estamos aí na graça de Deus, na proteção de Nossa Senhora, graças a Deus, para trocar ideia mais uma vez. Que bom. Luzia, bem-vinda. Obrigada. É sempre uma alegria, né, gente, a gente poder contar com a Lu aqui no programa ao vivo. E nesse dia tão bonito, né, Lu? Porque dia de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. E hoje, né? O dia que se chama hoje sempre é muito bonito, é sempre muito cheio de esperança, porque nós cristãos precisamos a cada novo dia ou cada novo entardecer, no decorrer das horas, no trabalho, nas atividades, fazemos o nosso dia bem bonito. Quero desejar muito a paz para você, agradecer, viu, Carla e professor Felipe, já desde o momento, todos os que contribuíram com o nosso projeto Dai-me Almas. Mês de janeiro. Já agora, fevereiro. Nós já estamos com 27% hoje. Então, isso que eu ia dizer. Estamos hoje, graças a Deus, 27%, né? Quero agradecer muito. E até hoje eu coloquei no meu Instagram que o mês é muito pequeno, é curto. Tem o carnaval, assim, já quase no finalzinho. O mês já é menor, fevereiro já é menor. Apesar que esse ano tem 29. Mas tem até a música, né? Fevereiro tem carnaval. Então vamos lembrar que dentro de toda essa realidade aí, tão curta, ainda em período em muitos lugares, pessoas que ainda estão viajando, não deixar de agradecer a Deus pela Canção Nova, orar pela Canção Nova e contribuir também. E já quero agradecer os que fizeram parte, já fazem parte desses 27% conquistados. E eu quero agradecer também a Ivana, que está sempre aqui abrilhantando, trocando ideia. Pronto, agora ela vai ficar toda envergonhada. Ela é uma figurinha assim carimbada, é muito bacana. Então, muito obrigada. Mas é sempre uma alegria a gente poder ter esse time do Trocando Ideias, que aqui não tem o primeiro time, todos. A Ivana faz parte, o professor Nino também faz parte do time do Trocando Ideias, né? A Adriana Pereira, que muitas vezes está aqui também, né, me ajudando. Eu tive dengue, nem sabia que estava com dengue. Oswaldo Luiz, Oswaldo Luiz. E aqui sempre a gente faz essa movimentação, graças a Deus. Aqui ninguém é dono de nada, né? E ninguém sabe tudo. A gente está também para colaborar uns com os outros. Mas você é sempre bem-vindo aqui, independente, né, de quem esteja do lado de cá. Nós vamos também lembrar que, além do projeto Dai-me Almas, a Canção Nova tem a graça de ter os produtos de evangelização, né? E esse mês a gente está falando bastante também desse livro. Eu faço livrinho, gente, pelo tamanho,
né, e pela facilidade. Então, olha, ele é um livro muito fininho, mas muito fácil e que nos ajuda muito a viver um momento de adoração. Então, é da irmã Maria Eunice, chama Hora do Milagre. São 20 minutos com Jesus sacramentado. Então, aqui são orações para a gente fazer diante do Santíssimo Sacramento. Vale a pena. Então, você pode ligar no 12 31 86 2600 e pedir o seu, ou também no loja.cançãonova.com. Está aí, Hora do Milagre, da irmã Maria Eunice, para você viver melhor o seu tempo de adoração. A Luzia não me deixa esquecer que está aqui, né, o nosso Retiro Popular. Né? Aqui Dom Alberto tem falado dele aí ao longo da nossa programação. Edificar a Igreja, que é o retiro que o Dom Alberto traz para, a partir da Canção Nova, vamos dizer assim, né, porque começou com a Canção Nova, mas há mais de 20 anos, acho que mais de 25 anos, é o Retiro Popular, que é para a gente viver bem, né, preparar a nossa Páscoa. Então, viver aí o período da Quaresma, já com a liturgia do dia, com algumas indicações de penitência, ou seja, preparar, né, de maneira organizada a nossa Páscoa, vivendo bem o nosso retiro quaresmal, que é o Retiro Popular. Retiro Popular porque é para toda a gente. Então, todos são chamados a viver o Retiro Popular. Ele não é difícil, é uma maneira fácil da gente viver, assim, né? Eu digo fácil, não é uma coisa rebuscada, mas está aqui, então você também pode já pedir o seu, que está chegando aí já a Quaresma. Nós estamos aí há 15 dias da quarta-feira de cinzas, então para que chegue também na sua casa, no 12 31 86 2600, que é o WhatsApp também, não, lembrando sempre, mas também pelo loja.cançãonova.com ou aí numa livraria perto de você, tá certo? Está aí Dom Alberto Taveira, não perca essa oportunidade de viver bem a sua Quaresma, né, e chegar na Páscoa aí para poder celebrar e viver, colher os frutos dessa Quaresma bem vivida. Certo? Professor Felipe, hoje, dia 11 de fevereiro, celebramos 91 anos do Tratado de Latrão e da criação do Estado do Vaticano. O que significa isso para a Igreja? Em 1870, a Itália fez aquela guerra de unificação da Itália, porque a Itália não era um país como hoje, era formado de principados, né? Tinha um principado de Nápoles, principado de Pisa, o principado de Veneza, etc. Então, eram territórios independentes, cada um tinha o seu rei, né? E assim. Bom, em 1870 houve uma guerra a partir do norte, lá do Piemonte, da região de Turim, uma guerra para unificar a Itália num país só, foi a proclamação da República, né? O Vítor Emanuel II foi quem encabeçou isso, lá do Piemonte, né? E a Igreja tinha o Estado Pontifício, que era enorme, tinha 40 mil quilômetros quadrados. A gente olhar ali o mapa da Itália, aquela bota, né? Na canela da bota, assim, uma faixa de terra que pegava os dois lados do mar, o Mar Tirreno e o Mar Adriático. Ali era um território da Igreja. O Papa, inclusive, tinha exército, tinha navios, porque o Papa era um chefe de Estado, como outro qualquer. Bom, o que aconteceu? O Vítor Emanuel II invadiu o Estado Pontifício com 50 mil soldados. O Papa tinha 10 mil soldados. E o Papa não quis fazer uma mortandade, né, que seria uma mortandade, para que enfrentasse, quer dizer, foi uma invasão com armas, né? Então, o Papa Pio IX, né, resolveu, em 1870, assinar a rendição, né, entregou, e aí o que aconteceu? O Papa ficou, a Igreja ficou com o Vaticano, que é meio quilômetro quadrado, passou de 40 mil quilômetros quadrados para meio quilômetro quadrado. E nem esse meio quilômetro quadrado queriam deixar, né? Então, os papas ficaram 60 anos no Vaticano, sem sair, eles se consideraram prisioneiros do Vaticano, porque eles sabiam que se eles saíssem dali, eles não voltavam mais, iam perder aquele pequeno território que é o Vaticano. Então, de 1870 até 1929, praticamente 59 anos, 4, 5 papas ficaram ali
sem sair do Vaticano. Que já era ali, onde é hoje mesmo. Ali Nem para visitar as paróquias de Roma, que o Papa não sabe, porque ele sabia que se ele saísse, o Estado invadia ali e tomava tudo da igreja. Bom, em 1929, o Papa Pio XI conseguiu, com Mussolini, né, acertar as coisas. Então, foi o que se chamou de questão romana durante 60 anos. Mussolini aceitou reconhecer o Estado pontifício da Igreja, agora só o Vaticano, como uma cidade-estado independente, quer dizer, é uma coisa sui generis, né? Um país dentro de uma cidade. O Vaticano é considerado um Estado, né? O Papa tem assento na ONU, porque o Estado pontifício ele é mais antigo que o Brasil, que os Estados Unidos, que ele começou lá com Carlos Magno, o pai de Carlos Magno, no ano 700 e pouco lá, né? Então, por razões históricas, legais, o Vaticano é um Estado pontifício, além de ser uma religião, né? A nossa religião. Bom, o que aconteceu? Então, o Vaticano conseguiu, com o Mussolini, assinar o chamado Tratado do Latrão. Latrão é um bairro de Roma, né? Onde tem lá a Basílica de São João do Latrão. E nesse tratado, o que ficou combinado? Ficou combinado o seguinte, isso é interessante o pessoal saber. O Vaticano ele tem autonomia sobre aquele pedaço ali, ou seja, a Itália não pode invadir, a Roma não pode invadir aquilo ali sem autorização do Papa. Lógico que há acordos, na polícia italiana ajuda o Vaticano não tem mais exército, nem guarda, tem aqueles guardas suíços que é mais simbólico, né? Uhum. Então, a polícia italiana realmente tem um acordo, protege o Vaticano, tudo direitinho. Então, agora, uma coisa muito importante, que pouca gente sabe, tudo que está dentro do Vaticano não pode ser vendido pela igreja. Então, o pessoal pergunta, por que o Vaticano não pega aquele museu que é tão rico, tem tantas coisas que os reis, durante muitos séculos, doaram para a igreja? Não pode. A igreja tem usufruto, mas não tem propriedade. A igreja não pode vender uma estatueta ali dentro. Tem muito católico que não sabe disso. Não sabe mesmo. E fica reclamando por que a igreja não vende o ouro, né? Eu já nem falo outros, né? Porque os outros já falam mesmo, né? Mas os católicos precisam saber disso. Nós precisamos passar essa o pessoal diz que a igreja é rica. A igreja foi rica. A igreja tinha um território de 40 mil quilômetros. Tinha cidades enormes. Agora, outra coisa interessante explicar. Por que a igreja chegou nesse território de 40 mil quilômetros? Porque eram doações. Muitos condes, condessas, barões católicos, quando morriam, faziam questão de deixar como herança. A igreja nunca tomou nada por guerra, por arma. Por exemplo, só a condessa de Canossa doou para o Vaticano, para o Papa, era o chamado patrimônio de São Pedro, né? Doou um feudo que tinha mais de 4 cidades. A cidade de Ravenna, a cidade de Bolonha. Só a cidade. Pertencia tudo, Roma, pertencia tudo à igreja. Quer dizer, a igreja perdeu tudo e outra coisa, foi arrancado da igreja por força de armas, por invasão. 50 mil soldados do norte, lá do Piemonte, invadiram o Estado Pontifício, né? E o Papa, né, foi obrigado, para não causar uma guerra, um dia morrer muita gente, ele assinou a rendição. Mas foi bom para a igreja, né? Porque a partir daí, a partir de 1870, a igreja, assim, empobrecida, ela ganhou muito em espiritualidade. Porque o Papa gastava muito tempo como chefe. Você imagina um Papa que é a mesma coisa de um presidente da República. Imagina um trabalho... Administrando bens, não dá. Além de cuidar da igreja, tem que cuidar de um Estado inteiro. Então, foi ótimo, sabe? Foi sofrido, mas para a igreja, a partir dali, os papas Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, foram todos... Então, a gente está vendo um atrás do outro sendo canonizado. João XXIII, Paulo VI, João Paulo II. Quer dizer, cada um para o seu tempo, né? É tão bonito ver que próprio... Eu vou lembrar dos que eu, né, tenho mais conhecimento. Mas Paulo VI, né? Paulo VI. A Evangelho Nós Anunciante acompanhamos bem Paulo até VI, Canção né? Nova, né? Depois, João Paulo II. Maravilha, né? Bento XVI. Santo homem. E agora Francisco. Então, realmente, agora eles se tornaram pastores. Sim. Né? Sim. Claro, tinha toda essa, como você disse, preocupação do governo da igreja material, né? Até por causa de
tantas doações que receberam, que a igreja recebeu, mas hoje cuida do pastoreio. Embora que tenha também, pelo menos uma mini estrutura ou máxima estrutura de um poder de Estado, né? Também. Precisa ter o poder da organização, né? Porque senão também levar as coisas muito frouxas não dá, eles têm que ter isso. Eu queria fazer uma pergunta. Nós estamos aqui trocando ideias, Pode né? trocar todas. Felipe. Então, nesse tratado, a Igreja Católica não é posse dos seus bens. Ela não pode vender. Ela administra. Ela usa. É como uma casa usufruto. Exatamente. Eu posso usar para caridade, eu posso abrir para o povo, eu posso fazer Porque isso, você fazer vê aquilo, uma coisa. mas não vender, porque Não. essa é a grande acusação que faz sobre a Igreja Católica. A Igreja é rica. Por que ela não vende o seu patrimônio? Não pode. Por que a Igreja não vende aquela igreja lá do São João de Latrão? Por que a igreja não vende os patrimônios que ela tem no mundo? Somente que a igreja não pode vender os seus bens, porque ela mesma usa como usufruto. A quantidade de obras de arte que tem dentro do Vaticano, né, de Da Vinci, são coisas ali que valeriam milhões, mas não pode. Você vê, quem vai a Roma quer ver o quê? Quer ver Capela a Basílica de Sistina. São Pedro, quer ver a Pietà do Michelangelo. Isso está onde? Está dentro da Davi. Basílica de São Pedro. Né, Imagina se o Estado italiano vai deixar vender uma Pietà. Se for vender, qualquer museu desse do mundo vai querer comprar. Um Louvre em Londres, em Paris, vai querer comprar. O Baldaquino. Né? Então, ficou isso aí colocado assim. Agora, um outro detalhe que eu queria colocar aqui, muito interessante, que tem um aspecto até espiritual. Quando houve esse confronto de 1929, Mussolini com o Papa, o Mussolini queria tirar tudo do Papa, né? Mas o Papa disse, não, esse pedacinho aqui a igreja não abre mão. E explicou por quê. Pio XI, assim como Jesus, olha que interessante, precisou de um corpo humano para salvar a humanidade, a igreja precisa de um território mínimo para poder continuar a missão. Tanto que é pequenininho, né? É mínimo mesmo. Não, é o chefe de Estado, veja, é o único chefe de Estado que não pode ter um avião, porque não consegue descer ali. O Papa tem que voar no avião da Alitalia, porque não cabe um aeroporto dentro do Vaticano. Né? Agora, veja, outra coisa importante de dizer, embora o Vaticano seja o menor país do mundo, é o que tem mais diplomatas no mundo inteiro. Tem mais de 180 núncios apostólicos no mundo, que são os diplomatas da igreja, né? Os embaixadores da igreja. Agora, imagina o quanto isso não custa. Sim. Cada embaixador desse da igreja tem que ter uma casa, tem escritório, tem funcionário, tem gastos, né? Porque a igreja foi mandada para evangelizar. Então, a igreja precisa ter renda por isso. E de onde que vem a renda da igreja? Então, a igreja tem lá o museu, que ela cobra para a pessoa visitar, e daí que vem, e a igreja praticamente todo ano ela é deficitária. Né? Então, essa história de que a igreja é rica, é uma história que precisava ser mais bem explicada para as pessoas. Exatamente. Não é aquilo que a gente vê, né? Mas aquilo que é o real. E a gente conhecer, eu digo sempre, cada vez que a gente conhece, aprofunda mais sobre a nossa fé, a nossa igreja, a gente se encanta mais, né, com a Igreja Católica. Você quer perguntar uma coisa? Não. Você deu uma suspirada. Ô, Lu, que a pessoa não se identificou. Ela diz assim, podemos fazer ou repassar correntes de oração? Essa prática não remonta a uma mentalidade pagã na qual a vontade humana detém prioridade absoluta? Eu só vou ficar com a primeira parte, porque podemos fazer ou repassar, né? Eu vou dizer assim, nós podemos fazer e repassar. Só que eu não indico. Ninguém é obrigado. Né? Ninguém é obrigado. É diferente uma intenção especial. Eu tenho uma intenção especial, então eu faço
corrente de amigos para orar por essa intenção, né? Escolha ali uma oração de São José, ou escolha um Vinde Espírito Santo. Vamos todos rezar esta oração do Vinde Espírito Santo por essa intenção. Aí os amigos todos, aí vira uma corrente mesmo de oração, não é? Agora, essas correntes que falam, olha, se você passar 10 vezes para 10 amigos, você vai receber tal graça. Ou se você não passar, você vai quebrar a corrente vai ser castigado, vai ser prejudicado. Isso não existe. Não existe. Não vamos fazer mal ao agouro sobre aquele que não passar a corrente. Então, eu, particularmente, eu não gosto dessas correntes de oração, que passe para 10 amigos você ter sorte, passe para 10 amigos você ser feliz, passe para você receber uma graça, ou se você não passar, você vai quebrar a corrente. E você... Vai ser amaldiçoado, né? Isso aí não existe. Isso não existe. Isso aí, nós precisamos, até digo assim, se eu pudesse acabar com isso, eu acabava. Isso chega a ser superstição, né, Luzia? Superstição e eu creio que é uma fé assim, não aprofundada, como a Carla falou agora há pouco, né? Agora, é diferente, eu volto a dizer, se é por uma intenção, uma corrente de oração, por aquela pessoa, ou pelo nosso Brasil, ou por tal situação. Aí sim. E sem obrigar ninguém, né? Sem obrigar. A oração não pode ser obrigada, né? Agora, aí tem um aspecto que é importante ressaltar, eu acho, que esse tipo de corrente que a pessoa, que você falou, obriga a pessoa, se não fizer castigar, isso é superstição. Porque o que é a superstição? Superstição é você fazer alguma coisa mágica e como que obrigar a Deus a te atender. Entendeu? Eu boto a ferradura, não sei na onde, vai dar sorte. Eu ponho a figa e a figa vai me dar sorte. Então, isso aí, você está como que impondo a Deus uma ordem. Opa, trança os pauzinhos e a coisa acontece. Não. Então é o seguinte, o que você falou, pode passar para quem quiser, mas sem obrigatoriedade, sem ameaça de castigo. Né? E a gente tem sempre que lembrar isso, que o nosso relacionamento com Deus é a fé, mas ela não nos dá certeza de nada, né? Não é o fato de Deus estar rezando que Deus vai fazer aquilo que eu quero. A gente, quando reza, espera que Deus faça aquilo que é o melhor naquela situação. Mas nem sempre é aquilo que eu quero. Então, eu não posso obrigar. Não, porque eu fiz assim, eu chamei tantas pessoas assim, e eu rezei os 40 dias, né? E aí, Deus não fez. Deus não tinha obrigação de fazer, né? E se Ele não fez, é porque não era o melhor. Né? Então, a gente também tem essa consciência que... É válido fazer promessa. Vale. É válido, mas exatamente, sem querer obrigar nada, né? Novenas, a gente tem que fazer a nossa parte, bonito. Sim, porque é a nossa parte que a gente vai e dedica, mas o resultado disso não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus tem para nós, né? Aí Deus aceita essas coisas. Pode contar uma coisa? Claro. Eu estava lendo essa semana uma coisa muito interessante. Tem um livro que conta a história de vários ateus que se converteram, né? Então, conta a história de muito interessante. Era um judeu chamado Afonso Ratisbona, é famoso esse caso. Ele era inimigo, assim, visceral da igreja. Ele dizia, a última instituição que eu vou procurar na face da terra é a Igreja Católica. Mas ele tinha um amigo católico. E o amigo católico falou assim, Ratisbona, vamos fazer assim, faz favor, pega essa medalhinha aqui, põe no seu paletó. Ele é jornalista famoso, né? E deu aquela oração para ele de São Bernardo, lembrai-vos, famosa, lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer. Faz assim, guarda essa oração e essa medalhinha. E aí o amigo rezou 100 vezes o lembrai-vos para que ele se convertesse. O amigo do Ratisbona. O que aconteceu? O Ratisbona, um dia, ele foi entrar numa igreja para chamar um amigo que estava lá e tal. Quando ele olhou para o altar, Nossa Senhora das Graças apareceu mesmo no altar, radiante, triunfante, e disse, Afonso, se ajoelhe, você está diante da sua majestade divina. O homem saiu dali convertido, se tornou monge, entregou o resto da vida dele para converter judeus ao catolicismo. Esse caso é famoso, Afonso Ratisbona.
Mas aí tem sentido. Rezou pela intenção da conversão 100 vezes essa oração. Como que arrancou a graça do céu, né? Sim. E o amigo rezou por ele, né, 100 vezes. E botou a teve medalhinha no momento, bolso dele, a medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora interviu Tá vendo? ao seu filho. E que a gente vê que o bonito é isso. Também quem intercedeu, quem fez a oração, pedindo, né, apresentando, pedindo uma conversão, são graças espirituais, claro. né? Porque às vezes a gente faz novenas, passa essas correntes, muitas pessoas querendo coisas materiais. Mas Né? Então, e a gente acaba minimizando a graça de Deus, né? Porque a graça ela vai além do material, né? Então a gente, né, se empenhar mais na questão espiritual mesmo. Mas está aí, né? É válido, mas não, o cuidado só com a superstição, né? Então a gente não ficar com essa superstição aí. Sabe, tem graça que a gente tem que arrancar do céu. Que com luta, né? O São João Vianney dizia assim, tem graça, que lutar. Tem graça que a gente só consegue de joelho. Quer dizer, com muita oração. Muita né? oração. Sabe, é verdade. Mas vamos lá. Professor, a Isabela Ribeiro, ela queria saber o significado das siglas JHS e INRI da Igreja Católica. E qual a importância dessa linguagem simbólica nos dias de hoje? O JHS é Jesus, em hebraico, né? Porque o hebraico ele não escrevia as vogais, né? Então era o Joshua, né? Hoje nós colocamos o O, tal, o U, mas o judeu ele não usava. Eu acho que inclusive o hebraico está voltando, né? Porque o pessoal escreve no celular aí, é verdade, VDD, estão acabando com as vogais, né? Mensagem, MSG. Era assim o hebraico. O hebraico não tinha vogais. As vogais foram colocadas só mais ou menos no ano 700 depois de Cristo na França, porque os meninos judeus já não conseguiam mais entender. Aí colocaram aquelas coisinhas que tem no hebraico, né? Então o JHS são as consoantes da palavra Jesus em hebraico. E o INRS é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Né? Só que o J é o I, né? Então INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Engraçado, o que eu Foi que na cruz, né? Na cruz que o Pilatos mandou colocar, né? Essa é a inscrição de Pilatos, né? Esse do JHS, eu já tinha ouvido falar que era Jesus Hóstia Santa. O povo fala isso. Mas a raiz mesmo é lá do hebraico. E qual a importância dos dias de hoje? Por que mantém isso? É o nome de Jesus, tradição, né? né? É o nome de Jesus, como era escrito no tempo dele, né? Só que não era com JHS, não era esse caractere, era o caractere hebraico. Mas transliterado para o português é o JHS. Então, é a palavra Jesus. Por isso que tem na hóstia, tem no cálice, muitas vezes, porque é o nome de Jesus, né? Bonito, está aí. É trocando ideias que a gente vai aprendendo, né? E uma novidade aqui. E o Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, você vê que os sacerdotes queriam que Pilatos tirasse. Ele disse, não, fica lá. Está escrito... Aquele que condenou Jesus deu o sabia. título dele de Rei dos Judeus. Ele sabia, né? Tinha que assumir que condenou e matou. O porquê, né? O Lu, o Carlos Mazola, assim, todas as catástrofes naturais que testemunhamos no mundo, terremotos, incêndios, enchentes, podem ser consideradas como sinais do fim dos tempos? Aliás, a gente quer aqui se solidarizar tantas pessoas nesse tempo que, das enchentes mesmo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e tantos outros lugares, pessoas que perderam tudo, né, ou que às vezes não perderam tudo, mas perderam alguma coisa, né? Estão aí sofrendo, né, nesse tempo de catástrofe. As nossas orações a cada um de vocês. As nossas orações e toda a nosso sentimento, né? Solidariedade. Porque é muita coisa mesmo acontecendo. Nós vimos aí São Paulo, né? Nesses dias, ainda está, né? Belo Horizonte, o mês passado, né? Rio de Janeiro. Tem uma menina do Piauí, né? A Érica, da comunidade, ela disse, no meu Piauí está alagamento. Então, a natureza realmente está muito brava, né? Aí nós vemos as consequências também dos atos
dos homens, do ser humano, né? Estão aí também as queimadas, estão aí os desmatamentos, estão aí tantas outras coisas. No Brasil se fala muito das queimadas e desmatamento, mas podemos dizer que no mundo inteiro, né? Nossa, a Austrália... O ser humano, né, tem judiado da nossa mãe terra. E com isso, nós vemos aí também todas as consequências e daqui para frente, cada vez pior. Vejo o calor, né? Regiões que nunca fez calor, está fazendo calor. Regiões que nunca caíram neve, está caindo neve, né? E os gelos quebrando pelos oceanos afora. As calotas, Enfim, tudo está desgovernado. Mas nós podemos ver, sim, sinais dos tempos, porque é tempo de conversão e Deus fala pelos acontecimentos, né? Jesus falou tanto dos terremotos, Jesus falou das guerras, Jesus falou das pestes. Aí temos aí esses vírus, né? Essas coisas que vão surgindo cada vez mais diferente. Epidemias. Né? Epidemias. Então, eu creio, né, que o tempo urge e cada vez mais nós estamos mais perto da vinda do Senhor, dos fins dos tempos. Agora, quando? Não sabemos. Com certeza a terra vai ter que sofrer muito ainda, e não só a terra, mas também, especialmente, os filhos de Deus, né? Porque a própria palavra do Senhor diz que a natureza, ela geme como dores, né, de mulher no parto, buscando a liberdade dos filhos de Deus. Então, nesses acontecimentos, para mim, também é um grito, né, do Espírito a nós, do Espírito Santo a nós, a conversão. Ajuda, a caridade, o amor, a reconciliação. Conversão é isso, né? E nós precisamos buscar até na palavra de Deus as explicações para isso, mas, ao mesmo tempo, na nossa ação concreta. A gente sabe que Deus é misericordioso, é paciente, mas a paciência de Deus também tem limite, né? A Bíblia explica muito bem isso, né? Aquela história lá de Sodoma e Gomorra. Abraão foi negociando com Deus, né? Senhor, se eu tiver 50 justos lá, o Senhor não destrói? Não. Mas e se for só 40? E se for só 30? E se for 10? Não achou 10. Não é? Então, eu também vejo aí, sabe, porque Deus, ele pode impedir essas coisas. Deus tem todo o poder, ele pode impedir. Por que não impede? Claro, porque Deus, ele não é paternalista. A gente erra, ele não vai ficar corrigindo o erro da gente aí. Agora, eu penso que é um motivo para reflexão, né? É um motivo para reflexão espiritual, como você falou, para conversão, né? E agora, uma outra coisa que eu tenho me lembrado, até eu coloquei no meu Twitter esses dias, a igreja sempre recomendou as missas por intenções. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai tinha uma fazendinha, quando ficava muito tempo sem chover, o povo trazia a imagem de Santa Lucrécia, daquela igreja de Santa Lucrécia, trazia a imagem de Santa Lucrécia a pé até a cidade, em procissão, eram 9 quilômetros. E o Dom João Hipólito rezava uma missa na catedral para pedir chuva. O missal romano é cheio de missa para evitar peste, missa para evitar inundação, missa para evitar fogo. Sabe, isso ficou esquecido. Eu acho que tem que resgatar isso. Você já falou várias vezes isso aqui. Sabe, porque, gente, a missa é a oração mais poderosa que existe, é o próprio Cristo que ora, né? Então, eu me lembro que antigamente, quando tinha peste numa cidade, o padre celebrava a missa para Deus conter peste, conter ladrão, conter não sei o quê. Hoje só tem missa de cura e libertação, que é muito bom. Eu acho que tem que, sabe, multiplicar esse tipo de intenções na missa. Sim. Vamos rezar uma missa para que esse vírus, por exemplo, corona, fique lá na China, não se espalhe pelo mundo e lá ele acaba. Sabe? A nossa fé é essa. Sim. A gente precisa... E o missal romano já traz a liturgia própria, as orações apropriadas. É só olhar no final do missal romano, aquele livro vermelho, você vê lá a missa com diversas intenções. Assim como tem missa, por exemplo, de sétimo dia. Sim. Tem aquele já,
a liturgia própria, né? Tem missa para muitos assuntos. Eu penso também que essa questão dos sinais dos tempos, os apóstolos já diziam logo depois, né, da ressurreição de Jesus, já falava do tempo é breve. Então, que são coisas também que elas estão aí, elas estão, eu acho que acelerando mesmo pelo mau cuidado nosso, né, do ser humano, mas também que a gente esteja vivendo aquilo que é o vigiar e o orar. A gente está sempre atento, né? Porque Jesus realmente ele pode vir hoje, como ele pode, eu posso não ver esse final dos tempos, ser na outra geração, mas eu tenho que estar pronta para isso, né? Porque é aquilo que o Monsenhor Jobim Jonas fala para a gente, porque se eu não for, se ele não vier, eu vou, né? Claro. Não, Então eu tenho que estar pronta. Para morrer basta estar vivo, né? Não precisa mais a gente nenhuma está outra atento condição. a isso. E melhorar a qualidade, porque a gente está vendo essa questão do vírus também, a qualidade de vida no nosso planeta, nós somos responsáveis também. Então, da gente se converter, né, com relação à nossa fé, a buscar mais o Senhor, mas também desse cuidado, né, o que nós estamos fazendo com o nosso lixo, né, como é que nós estamos vivendo, então, esse cuidado, o que nós estamos comendo, da gente também estar atento a tudo isso, porque faz parte de todo um processo que acelera, sim, os finais dos tempos, mas que a gente também pode dar uma qualidade melhor nesse sentido e estar vigilante, porque ou os fins estão próximos, ou o nosso fim também está próximo, que a gente possa dar uma qualidade de vida e nos convertermos nesse tempo, né? Tanto para aí como para esse tempo que o Senhor tem para nós. Então, temos que fazer a nossa parte. Temos. Dessas chuvas em São Paulo, essa inundação, né? Os canais de televisão estavam pedindo que as pessoas não colocassem os saquinhos plásticos de lixo, né? Na rua. Ali naquele momento, né? Na rua. Ia carregar tudo. Porque carrega tudo. Você viu, né, naquela inundação toda, quanta garrafa, né? Plásticos e PET, e tanto lixo. Então, são sinais dos tempos? São, mas também aí tem a ação do homem que não ama a criação. Ou se ama, não cuida da criação. Somos nós, essas pessoas, né? Papa Francisco fala isso, né, na Laudato Si, e que a gente tem que estar ali também cuidando da casa comum, porque às vezes a gente também só critica o governo tem culpa? Tem. Mas se eu jogo lixo na rua também, eu também abro o vidro do carro e jogo um papel de bala, né? Eu também tenho a minha culpa. Esses dias eu estava numa cidade, fui pregar numa cidade, e na praça tinha uma faixa assim: cidade limpa não é a que se varre mais, é a que se suja menos. Olha que interessante. Cidade limpa, eu acho que o prefeito mandou colocar, não é a que se varre mais. Se cada morador limpasse a frente da sua casa, olha a economia que a prefeitura não faria. Né? Que podia estar aplicando esse dinheiro com outras coisas. Né? Mas todo mundo acha que também, é o que você falou, é o governo que tem que fazer. Então. É o lixo reciclável que a gente não separa, né? E assim, tantas coisas. Lá em casa eles estão encantados, principalmente a Rebeca, encantada com a horta, por causa do lixo orgânico. Está pondo ali na... Nossa, como as coisas têm crescido, né? O couve está mais bonito. O lixo por conta do lixo orgânico. É um adubo excelente. Uma coisa que a gente não tinha nem onde descartar. Está ali, está virando a sementeira ali, o lixo orgânico está fazendo adubo na horta. Então é isso, né? Vamos cada um fazendo aí a sua parte. Professor, o Nivaldo diz assim, o que a igreja ensina sobre doação de órgãos? O doador precisa estar morto ou pode doar ainda em vida? Existem circunstâncias em que a doação não é lícita? Bom, em princípio, a igreja acha a doação uma grande caridade. E eu sou um exemplo dele. Eu recebi 4 córneas, né? Fui transplantado de córneas 4 vezes, porque as 2 primeiras que eu fiz não deram certo. Era muito tempo atrás, eu estava começando, há mais de
quase 40 anos atrás, tive que refazer. Ora, foram 4 pessoas que morreram, que doaram suas córneas para mim. Então, é uma caridade muito grande, né? Agora, então, a pessoa pode fazer a doação em vida, deixar a família avisada, né? Posso doar, tal. Então, o que a igreja não quer que se faça? É que, primeiro, que se faça a doação sem autorização da pessoa. Eu não quero doar, a família mandar doar. Não. Agora, se a pessoa não disse nada e a família concordar, a igreja aceita que possa ser feita a doação. Agora, não pode haver comércio. Isso. Esse é o ponto que eu vou vender um rim, porque eu tenho 2, eu vivo com um rim só, então vou vender um. Acontece isso. Já ouvi caso de gente botar anúncio em jornal. Vendo um rim, né? Dá para viver com um só. Isso aí não. Né? Então a igreja autoriza sim. Agora, há um caso que as pessoas ficam em certa dúvida, é o seguinte: quando há, por exemplo, uma morte cerebral, mas a pessoa não morreu ainda, o coração não parou. Bom, a medicina considera a morte da pessoa com o eletroencefalograma gerado, ou seja, morte cerebral. Né? Mas o Vaticano recomenda, é melhor esperar que haja a parada cardíaca, porque sabe lá se a alma ainda está ali, né? A igreja, em princípio, ela acompanha a medicina, mas a igreja é sempre mais prudente um pouco do que a medicina nesse aspecto. Né? Então, o que a gente tem sempre que ter claro é isso, né? A não comercialização, principalmente, né? Então, a doação é doação. E até essas coisas mesmo de vivos, né? Entre vivos, porque o rim, pulmão, eu sei que dá para fígado, né? O Gugu, né, quando morreu, ele autorizou doar, foi ele, né, que autorizou doar. A gente só não pode doar um órgão da gente que seja um órgão doente. Se você é cardíaco, você não pode doar seu coração para ninguém. Mas se os outros órgãos seus estão em bom estado, podem ser doados. Até a pele, né? Até a pele, né? Não, e salva muita gente, sabe? Pessoas queimadas, né, que tem que fazer implante de pele. É uma caridade, é uma caridade. E Deus vai refazer tudo. A gente fica com medo, mas eu vou doar, como é que na ressurreição eu vou ressuscitar? Não, Deus vai refazer tudo perfeitamente. O corpo glorioso é outro. O corpo glorioso. Não tenha medo, não. Ô Lu, chegou uma pergunta aqui pelo Facebook, mas que também já era uma outra que eu já tinha aqui, então vamos lá. O Emerson diz assim: gostaria de saber, quando imagens abençoadas quebram, o que fazer? Revistas ou fotos com imagens, quando não quiser mais, o que fazer? E as imagens, quando estão quebradas e quando coladas, podem ficar normalmente com elas? Então, ou seja, né, resumindo, mesmo se quebra, ou se da revista se rasga, a revista Canção Nova tem muitas imagens. Então, o que fazer? Eu posso jogar no lixo, mesmo essas no papel, ou não? Como fazer isso? Não, às vezes a gente pensa que a pergunta da gente é muito simples, né? A nossa conversa aqui, o trocar ideias, é muito simples e mas uma questão dessa, as pessoas não sabem, né? É bom, né? É muito bom, isso mesmo. Mande a sua pergunta para cá e as suas dúvidas, e vamos aqui dialogar. Nós não somos os donos da verdade, mas temos aquele que é verdade, que é Cristo. Estamos também aprendendo. Quanto às imagens quebradas, antigamente, quando eu era criança, eu me lembro que quando quebrava uma imagem, ou várias imagens, terços, né, levava-se na Santa Cruz. Santa Cruz. Né? Então, a gente levava lá na Santa Cruz. Mas o que eu tenho feito hoje? Né? Não é pecado você, por exemplo, rasgar os papéis ou a revista que tenha ali a imagem de um santo, e você está fazendo uma faxina geral na sua casa, e você quer, a revista está ali, não tem mais o que fazer com ela, né? Não tem, é preferível, às vezes, até, tem pessoas que queimam, tem pessoas que jogam no rio, né? O importante é não desprezar, né?
Tem gente até que gosta. Eu tenho a Helena, que está na nossa casa há tantos anos, quase 40 anos. Ela pega todas as revistas antigas e leva, porque assim ela doa para outras pessoas, né? Então, quer dizer, cada pessoa tem aquele respeito próprio com aquelas revistas, aqueles papéis. Agora, quanto às imagens, eu jogo no rio. Tenho isso porque jogo no rio, ou então eu peço para alguém encaminhar, ou eu peço para restaurar. Sim. Tem muitos restauradores de imagem, né? Eu tenho até a minha irmã Bernadette, que tem um pequeno ateliêzinho ali em Lorena. Agora eu lembrei, muitas imagens ali de casa, principalmente aquelas pequenininhas delicadas, nós levamos para que ela restaure. Então, tem muitos restauradores de imagem, né? Dependendo assim do seu amizade ou afetivo, né? com a imagem, que aquela imagem não é a Nossa Senhora, não é aquele santo, não mas representa, né? E são bentas, então acaba que muita coisa dá para restaurar. Mas o que não dá para restaurar, eu peço para encaminhar, uma das pessoas que trabalham comigo, ou que estão ali comigo, ou eu jogo no rio. Então, acho que é isso que eu teria que... Eu tenho que dizer aqui. O importante é não ter o desrespeito, né, professor? O importante é o seguinte, é saber se a imagem foi benta. Porque uma coisa é um objeto bento e outro que não foi bento, né? Então, uma imagem que foi benta, o que a igreja não quer? Não quer que ela seja profanada. Então, se jogar no lixo, não deve. Então, você pode, por exemplo, enterrar essa imagem. Você não quer mais, não dá para restaurar mais, quebrou muito, é de gesso. Enterra num lugar que não vai atrapalhar nada. Está na sua casa, no quintal, enterra, deixa lá. Se é de pano, se é de papel, não dá mais para restaurar, queima. Queima por quê? Porque não vai haver profanação, né, de ficar... Entende? Então, a imagem que foi abençoada por um padre, então, um diabo, aí precisa tomar um pouco mais cuidado. Agora, revistas tal, que não foram abençoadas, aí não precisa ter o mesmo cuidado. Exato. Uhum. E não é porque rasgou, você tem que colar e ficar ali também, né? Você pode, ainda mais se não está abençoado e tudo, você pode se... Agora, uma coisa interessante, né, você falou aí, eu recebo, sabe, de vez em quando, pedido de pessoas presas, pedindo para mandar para eles revistas, livros, porque o pessoal sabe que eu escrevo bastante livro, de vez em quando eu mando 10, 20 livros para um presídio. Isso eu faço bastante também. Então, revistas também católicas, a pessoa pode, entendeu? Mandar, às vezes, para alguns presídios. É o que a dona Helena faz, ela pega e encaminha para pessoas, consultórios médicos, lugares que alguém, às vezes, até não conheça, né? Ali, porque naquela revista tem a doutrina, tem a catequese, tem uma estampa, né? Então, às vezes, uma pessoa, como o exemplo que você trouxe do amigo que pôs a medalhinha. Né? Com a oração. Ali está um encontro com Deus para uma pessoa que você nem imagina. Né? Olha, eu recebo cartas emocionantes de presos na editora pedindo para mandar livro para eles. E a gente manda. Mandamos Bíblia. Sabe? Olha, ele está preso, é a hora da conversão, da salvação. Sim. Então, isso pode ser feito também. Muito bom. Consultório médico, gente, que é um lugar que a gente fica ali, ó, esperando. E quem está em consultório médico, às vezes está numa situação difícil. O que a gente tiver de revista, de livro para deixar ali na recepção, ótimo, né? Melhor ainda, porque também tem tempo para ler, mas também para as pessoas levarem, vale a pena. Né? A gente, se não vai descartar, deixa ali que outros podem usar, né? Professora Maria de Lourdes pergunta assim: costumes e tradições religiosas perdem seus significados com o passar do tempo? No período da Quaresma, por que não vemos mais as igrejas cobrirem as imagens de devoção? Não, aquilo que da igreja é um ensinamento espiritual, ele é permanente, nunca acaba, né? Pode mudar alguma coisa que não seja essencial. Por exemplo, antigamente, antes do Concílio Vaticano II,
fazia uma porção de coisas que foram alteradas. Uma delas, por exemplo, o véu da mulher. Antes do concílio, a mulher usava o véu. O concílio achou que não era essencial. E não é mesmo, o essencial não é o véu, o essencial é o coração da mulher diante de Deus. Né? E os tempos evoluem. Né? No tempo de São Paulo era a mentalidade, era a cultura. Aí não é religião, aí é cultura. Hoje é outro. Né? E, então, cobria-se os santos nas igrejas para o quê? Destacar Jesus Cristo. Esse era o objetivo. Né? Mas o concílio também tirou essa obrigatoriedade. Tem igreja que faz ainda, eu vi lá na Catedral de Lorena, ainda cobre. Sim. Mas não é obrigatório. Então, tem igreja, capela, que não cobre mais os santos. Por quê? Porque a igreja entendeu que a própria evangelização chamou mais atenção para Jesus. É uma indicação pastoral? Entendeu? Porque antigamente o povo era muito ligado em imagem, demais, né? Havia até um pouco de adoração, no sentido errado. Então, vamos focar em Jesus Cristo, em cobrir as imagens. Mas a igreja entendeu, depois do concílio, que isso mudou. Né? Sabe, tem coisas interessantes, né? Que a igreja vai mudando. Por exemplo, quando eu era criança, eu nunca li a Bíblia, nunca vi meu pai e minha mãe ler a Bíblia. Eles sabiam da Bíblia, porque ia na igreja, tinha catequese. Mas por que não lia a Bíblia? Porque com a Reforma Protestante, quando começou a sair a Bíblia na linguagem protestante, a igreja deu uma recuada. Por quê? Porque a tradução não era como a igreja queria. Então a igreja falou, bom, deixa os padres explicar a Bíblia. E sem contar a Passou o dos perigo, veio a renovação carismática, veio aí, o concílio e a renovação abriu, porque passou um tempo de dúvida, de perigo, abriu, entendeu? Então, algumas coisas mudam na igreja que não são assim essenciais, mas aquilo que é dogma, aquilo que é verdade, nunca vai mudar. Sacramento, mandamentos, né, o credo, isso nunca vai ser alterado. São indicações pastorais, né? E tem aí também vai de paróquia a paróquia, de bispo a bispo, né? Eles que vão, mas o importante é isso, a gente ter sempre essa certeza de que aquilo que é a tradição, aquilo que é o magistério, né, e aquilo que são os dogmas e os mandamentos, eles não mudam, né? Muda a gente nunca. vai... É como que para nós, quando a gente fala muito da questão da enculturação, né? Existem coisas que são culturais mesmo, em cada país. Às vezes, né, a gente vê a liturgia na África, né, tão animada, aquele povo maravilhoso, naquela animação toda, que no Japão é outra. Né? Aqui é outra. Aqui exatamente. é outra. Então, cada um, mas aí é uma questão cultural e não é dogmática, né? É próprio do povo, como, né, o se portar. Então, a gente não se apegar às coisas pequenas, né? Não é à toa, né, cara, que o Vaticano tem a Sagrada Congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos. Então, quando a igreja autoriza e muda aquilo ali, o Papa concordou, os peritos estudaram a questão, então a gente tem que aceitar. Né? Tem gente que não aceita as coisas que vêm da igreja do Vaticano. Pô, será que nós somos melhor do que o Papa, melhor do que os cardeais, os peritos que estão ali? Professor, a gente está... Eu sei que nós vamos... Está quase na hora de terminar, mas eu achei interessante, a Carla pode até me lembrar melhor, porque a memória dela é mais fresquinha. Nós fomos fazer a nossa consagração, a renovação dos votos nossos agora, dia 2 de fevereiro, na comunidade Canção Nova, e ali tem uma forma do credo. Sim. Né? Ensino Constantinopolitano. E você sabe... Não, mas é um outro. E depois, ele continua, depois do credo a gente ainda continua com um acréscimo. Isso, teve esse acréscimo que eu... Interessante, tem muitas coisas que eu não entendo da nossa Igreja Católica. Eu confesso aqui, porque é verdade. Mas interessante, aí eu assim, né, como católica, cristã católica, eu pensava, mas eu preciso, né, respeitar, né? Mas uma coisa me convenceu nessa oração, quando diz assim, que eu creio em Deus Todo-Poderoso, aí vai lá, finalzinho, aí no finalzinho diz assim, e em todas as, aquilo que eu não entendo, aquilo que o Sumo Pontífice
e o colégio dos bispos prescrevem. E aí, olha, eu estou quantos anos na igreja? Eu nasci cristã, católica, meus pais, graças a Deus, infundiram em nós a fé cristã. E tive esse primeiro encontro com Jesus, caminho com Jesus, caminho no Espírito. Né? Eu gosto de ler os documentos da igreja, todos que saem, mas ainda não tinha caído a ficha em mim. Entendeu? Sabe aquela submissão leve que você fala, nossa, descobri o Brasil. Agora leu. E uma frasezinha, acho que é a última frase que o Espírito Santo tocou em mim. Por quê? E aí que eu digo, tem muita coisa na igreja que nós não entendemos, na igreja católica. Muitas coisas que a igreja explica e que nós não percebemos. E muitas coisas até que... Às vezes não Jesus explica, disse, né? Exato, que a gente não explica. Mas que num determinado momento o Espírito Santo revela. Jesus diz assim, o Espírito Santo vos revelará todas as coisas. E eu estou percebendo ainda que o Espírito Santo continua a me revelar coisas que já são verdades, mas que em mim ainda não havia aberto essa cortina para compreender. É que a gente, às vezes, escuta, mas não ouve, não é? Escuta superficialmente, é igual filho, né? Escuta, mas não ouve com o coração, aquela coisa do ou então pai, estuda né? com intelecto. Que é o Espírito mesmo que nos dá esse estuda entendimento. com intelecto, conhece, fala, professa e não presta atenção. Exato. Quer dizer, presta até atenção, mas né? não vai ao entendimento. Pode ser até que escandalize muita gente eu fazer essa declaração aqui. Mas na minha humanidade eu sou totalmente livre para dizer e ver que estou em caminho, né? É isso, é o caminho. É o ato de fé de Santa Teresa. Né? Eu sou filho da igreja, creio em tudo aquilo que ensina a Santa Madre Igreja. Nessa fé quero viver e morrer. Amém. Era o ato de fé de E Santa até Teresa. as coisas que eu não entendo, como no ato ali de profissão de fé nosso. É isso, nessa igreja quero viver e morrer. É assim que a gente termina o programa Trocando Ideias hoje, dizendo que nós somos muito felizes por pertencer à Santa Madre Igreja e nessa fé nós queremos viver e morrer. Assim a gente termina. Obrigada, professor. Teresa, Obrigada, Lu. E a gente se encontra aí ao longo da nossa programação, cada vez mais amando a nossa Santa Madre Igreja. Até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.